O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar com a turma do terceiro ano. Nossa matéria é língua portuguesa e o nosso conteúdo hoje é ortografia. Vamos lá? Para a gente conversar um pouquinho sobre ortografia de palavras com NH e LH, nós vamos começar fazendo a leitura de um texto. Vamos acompanhar comigo? Entendi. Nha, lhá, nhô, lhô. Tem muita palavra que precisa desse H de qualquer jeito. Estou orgulhosa de você. Sem o H, eu teria que ficar orgulhosa. Gulosa eu é que sou. Quero comer sua broa de milho. Epa, caiu o H de novo. Maravilha de menininha esperta essa minha sobrinha. O H de novo, tia. Você teria que dizer maravilha e meninina. E eu seria a sua sobrina. Que esquisito! Não tem jeito, precisamos desse H. Mas uma coisa que eu ainda não entendi. O que o H faz no meu nome? Natália sem H e com H dá no mesmo. Isso é verdade. Foi porque o seu pai quis enfeitar o seu nome. Quem escreveu esse texto foi a Miriam Leitão. É tirado do livro A Menina de Nome Enfeitado. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas palavras que elas conversaram no texto? Então, agora, eu coloquei aqui na lousa as palavras que a tia e a Natália estavam conversando e que elas perceberam as mudanças, quando tem o uso do H e quando não tem. Vamos fazer a leitura primeiro das palavras com o uso do H? Então, orgulhosa, maravilha, menininha e sobrinha. E aí, no nosso texto, nós percebemos que se não fosse a letra H no meio de orgulhosa, a palavra seria orgulhosa, ou seja, muda a palavra. Também em maravilha, maravilha. Se eu não tiver o H, fica maravilha. Em menininha, menininha. Se eu não tiver, meninina. Sobrinha, sobrinha. Se eu não tiver o H, fica sobrina. Então, o H, quando ele se junta com o L ou com o N, ele muda o som da sílaba que é formada com essas letras. Então, aqui no caso do L e O, ele deixa de ser lo e passa a ser lho. O mesmo serve para o N e H. O N e o A, o som deles é o na, mas quando vem o H, ele fica nha. Então, o H, apesar de ser uma letra sem som, ele é uma letra que muda a forma como o L e o N colocam com as vogais. Tá certo? Então, agora que a gente já conversou sobre a escrita das palavras, vamos analisar outras palavras para a gente ver se a gente encontra LH e NH? Aqui nós temos a palavra família. Qual seria o jeito certo de escrever família?
Com LH ou sem o H, somente o L? No caso da palavra família, o correto é sem o H. Existem algumas palavras que às vezes parece que tem o H, mas não tem, que é por causa do som do I. Tá certo? Vamos continuar vendo mais palavras? Galinha. Como é que será que a gente vai escrever galinha? Vamos fazer a leitura daqui, como está escrito? Galina. Não, eu acho que não. Galinha. Eu acho que é esse o jeito certo, mas vamos ler a próxima. Galinha. Como a gente falou, o H aqui não tem som de nada, porque o H é uma letra que não tem som. Então, o jeito certo é galinha. Vamos para a próxima palavra? Coelho. Como nós vamos escrever coelho? Sem H? Com a letra I ou com a letra H? Vamos fazer a leitura? Coelho. Vamos fazer a leitura dessa, do meio. Coelho. E por último, coelho. Qual que será a forma certa? A forma certa é com H. Porque eu não vou falar o coelho, eu falo o coelho. Ah, esta aqui, ela é divertida, olha. Chapeuzinho vermelho. Será que é assim que escreve? Não, é com NH, chapeuzinho, para ficar chapeuzinho. E vermelho. Então, como nós já conversamos, o NH e o LH, eles servem para mudar o jeito como a gente usa o N e o L. Vamos para mais uma. Golfinho. Qual será que é a escrita correta? Golfino, golfio ou golfinho? Golfinho, com NH. Porque o N sem o H, o som é no. E com H, nho. Agora é com você. Pesquise 5 palavras que são escritas com LH e 5 palavras que são escritas com NH e escreva no seu caderno de língua portuguesa. Essa pesquisa pode ser feita em revistas e jornais e as palavras recortadas e coladas no caderno, se você quiser. Depois, mostre para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de matemática e o tema da nossa aula hoje é figuras geométricas espaciais. Vamos lá? Crianças, as figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões, o comprimento, a altura e a largura. Essas figuras elas são divididas em 2 grupos. Os corpos redondos, que são esses daqui, esses 3, que têm pelo menos uma superfície arredondada, e os poliedros, que são esses daqui, ó, que têm as superfícies de figuras geométricas planas, tá bom? Vocês lembram do nome dessas formas geométricas espaciais? Vamos lembrar com o professor? Então, esse daqui é o cilindro e esse aqui, o cone, esse
o cubo, pirâmide hexagonal, porque a base dele é um hexágono, pirâmide triangular, porque a base dele é um triângulo, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular, porque a base dele é um quadrado, e o prisma triangular, que a base dele é um triângulo. Podemos relacionar as figuras geométricas espaciais com objetos do cotidiano? Então, crianças, vamos ajudar o professor a relacionar essas figuras geométricas espaciais com os objetos do cotidiano? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo cone. Então, o cone a gente pode relacionar com a cenoura, né? Então, vamos lá. O cubo a gente vai relacionar com qual? Com o dado. Muito bem. Agora, o cilindro. O cilindro a gente vai relacionar com o tambor. Muito bem. Vamos lá. Agora, a pirâmide. A gente vai relacionar com essa pirâmide aqui. A esfera. A esfera a gente vai relacionar com a bola de basquete. E, por último, o prisma triangular com a rampa aqui. Planificação de figuras geométricas espaciais. Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar o todo do sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos. Crianças, o dado do jeito como está aqui, a gente não consegue ver todos os lados dele, né? Todas as suas faces, a gente está vendo aqui o 6, o 5, o 4, né? Do jeito que está aqui a imagem. Agora, esse molde, a gente consegue ver todos os números do dado, né? Esse molde, normalmente, a gente conta lá no finalzinho dos livros didáticos, né? Que a gente recorta e monta o dado, tá? Esse molde a gente chama de planificação, tá? A planificação, ela é considerada bidimensional. Por quê? Porque ela é formada por duas dimensões, o comprimento e a largura. Já o cubo aqui, o dado, ele é tridimensional, porque ele tem altura, comprimento e largura, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais da planificação de outras figuras geométricas espaciais? Crianças, nós vamos começar pelos poliedros, que são as figuras geométricas espaciais que não rolam. E depois dos não poliedros, que são as figuras geométricas espaciais que rolam, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pelo cubo. Esse daqui é o cubo, né? Como vocês já viram lá, igual o dado, né? E esse daqui é a planificação do cubo, tá bom? A planificação do cubo, ela é formada por 6 quadrados, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, tá bom? Mais um poliedro, vamos lá. Esse daqui é um poliedro que ele é chamado de paralelepípedo, tá bom? E esse daqui é a sua planificação. A planificação do paralelepípedo, ele é formada por 2 quadrados e 1, 2, 3, 4 retângulos, tá bom? Então, ele tem 2 quadrados e 4 retângulos. Mais um poliedro, esse aqui é um poliedro, ele é chamado de prisma. Ele é um prisma hexagonal porque a base dele é um hexágono, tá bom? E esse daqui é a sua planificação. A planificação do prisma hexagonal, a gente tem 2 hexágonos e aqui 1, 2, 3, 4, 5,
6 retângulos, tá bom? Então, ele é formado por 2 hexágonos e 6 retângulos. Esse daqui também é um poliedro, porque ele não rola, tá? E esse poliedro se chama pirâmide. Ele é uma pirâmide quadrangular. Por quê? Porque a base dela é um quadrado, tá bom? E esse daqui é a planificação da pirâmide, tá? Então, a planificação da pirâmide é formada por um quadrado e 1, 2, 3, 4 triângulos, tá bom? Agora nós vamos ver os chamados não poliedros, que são sólidos geométricos que apresentam como característica fundamental ao menos uma superfície curva, que são os corpos redondos, tá bom? Então esse daqui é o cilindro, tá? Ele é um corpo redondo, porque se a gente colocar ele numa superfície, ele sai rolando, tá? E a planificação do cilindro é formada por um retângulo, que é esse daqui, e 2 círculos, que é esse e esse daqui. Esse também é um não poliedro, porque ele é um corpo redondo. Se a gente colocar na mesa, ele sai rolando, tá? E essa figura geométrica espacial se chama cone, tá bom? Esse é o cone e esse aqui é a planificação do cone, tá? A planificação do cone ela é formada por um setor circular. Esse aqui é um setor circular, é o nome dele. E também é formado por um círculo, tá bom? Esse também é um não poliedro, é um corpo redondo, tá? Porque se a gente colocar na mesa ele sai rolando e ele se chama esfera. E, professor, cadê a planificação dele? Como o próprio nome diz, planificar significa colocar uma figura em um plano reto, ou seja, abrir as partes da figura em um lugar reto. Como a esfera não tem planos retos, seria impossível planificá-la. Então, a esfera não tem planificação, tá bom? Então, estamos chegando no final da nossa aula e o que aprendemos hoje? Nomear as figuras geométricas espaciais, relacionar as figuras geométricas espaciais com objetos do cotidiano e descrever características de algumas figuras geométricas espaciais de poliedros e de corpos redondos, relacionando-as com as suas planificações. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, turminha do 5º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Amanda, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando um pouquinho de números, multiplicação por 10, 100 e 1000. Vamos lá? Eu vou estar compartilhando a tela com vocês. E aí, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Reino dos Gatos. Olha aí, pessoal, eu vou fazer uma história que vai envolver números com vocês. Vamos lá, 5º ano, prestando atenção, hein? Preste atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Há muitos anos, Sua Majestade, a Rainha Kitty Cat II, reconhecida por sua incrível organização, quantifica e registra tudo que pode ser contado em seu reino. Por querer sempre compartilhar com seu povo as fabulosas ideias da matemática e da imaginação, a rainha Kitty Cat II desafiou a todos. Enquanto ela descansa, ajude seus súditos a desenvolver o pensamento matemático através das situações que serão apresentadas. Vamos ajudar então? Então, pessoal, eu trouxe aqui uma brincadeira para fazer com vocês, tá? Vocês já estão aí com o lápis, né? Com o papel, com a borracha, então eu quero todo mundo participando. Vamos lá! Siga as pistas
e descubra qual é o número secreto de habitantes do reino da rainha Kitty Cat II. Gente, vai aparecer na tela de vocês algumas informações e nós vamos ter que descobrir que número é esse, tá? Então vamos prestar bastante atenção nos termos matemáticos que vão aparecer aí na tela. Primeira dica, primeira pista, olha só. Este número é maior que 700. Será que dá para adivinhar já que número é esse, pessoal? Olha só, um número maior que 700 é uma dica muito ampla. Por quê? Pode ser de 701 até o infinito. Olha o que eu coloquei aí. Pode ser 701, 702, 703, toda a sequência numérica maior que 700, não é mesmo? Será que tem mais dica? Tem mais dica sim. Esse número, ele é menor que 750. Então, esse número possivelmente ele está entre 700 e 750, tá? Então, olha aí. Coloquei até para vocês aí para a gente ir marcando. Então, quando eu preciso descobrir que número é esse, eu preciso também fazendo as minhas anotações. Combinado? Percebam os termos, o que está sendo solicitado para vocês. Maior que, menor que. E vamos em frente. Esse número também, ele termina com 9 unidades. Um número que termina com 9 unidades, que está entre 700 e 750, eu preciso organizar na minha cabecinha o quadro de valor posicional. Eu estou me referindo aí de um número, né? Estou fazendo a referência de um número que tem 3 ordens: a unidade, a dezena e a centena. Então, pessoal, eu já consigo escrever, na verdade, quais são os possíveis números, não é mesmo? Então, quais são os números entre 700 e 750 que terminam com 9 unidades? Poderia ser o 709? Sim, poderia sim. Olha aqui, ó. O 709 tem o 9 aqui na unidade, tá? Poderia ser o 719. Olha o 9 aqui, ó, na unidade. Mas poderia ser também 729. O 9 está na unidade. Qual seria o próximo número? A próxima possibilidade? Você já sabe? Isso mesmo, 739. E depois, pessoal, depois do 739, qual seria a próxima opção? 749. Olha a regularidade aqui, ó. Eu estou contando de 10 em 10, né? E aí eu cheguei aqui no 749. E, opa, 759. Mas esse 759, ele tá certo aí na minha ordem? Não tá não, pessoal. Por quê? Porque esse número, ele precisa estar entre 700 e 750. Então, eu já tenho aqui as possíveis, né, os possíveis números de habitantes desse reino. Vamos continuar. Esse número não tem algarismo zero. Então já tem mais uma dica importante aí. Vamos olhar o primeiro número, 709, pessoal. Esse número, ele é composto por 3 algarismos. E tem zero, né? Um desses 3 algarismos é o zero? É, ó o zero aqui na dezena. Então, não é esse número. Vamos seguir. Então, pode ser 719, 729, 739 ou 749. Ainda não consegui resolver essa charada. Mais uma dica. Se o número da dezena, o algarismo da dezena, está entre 3 e 5. Vamos analisar os números? 719, pessoal. Qual é o algarismo que está aqui na dezena? O 1.
Se o 1 está na dezena, ele vale quanto? O 1 na dezena está valendo 10, tá? Mas aqui está dizendo que o número precisa estar entre 3 e 5. Qual é o número que está entre 3 e 5? Vamos pegar aí os dedinhos da nossa mão? Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, tá? E aí eu tenho um número aqui e depois o 5. Eu quero saber que número é esse, você já sabe? 1, 2, 3, 4. Então, vamos seguir em frente. Não é esse? É 729? Também não, tá? Não tem, né, o número 4 na dezena. 739? Não. Então, o que restou? 749. Qual é o número de habitantes desse reino, então, pessoal? 749. Gostaram? Essa brincadeira se chama Detetive dos Números. Ela é muito interessante. Então, marque aí bem esses termos. Um número para estar entre o maior e o menor é sempre aquele número que está posicionado no meio dessa sequência, desse intervalo numérico. Combinado? Anota aí as informações. Agora, pessoal, nós vamos continuar o nosso raciocínio com números, é claro, né? E eu trouxe aqui para vocês uma lista de objetos encontrados, né, guardados no castelo da rainha Kitty Cat. Então, veja bem, pessoal, essa rainha ela é muito organizada. Então, ela fez uma tabela, isso aqui ao lado é uma tabela, e ela colocou aqui, nessa coluna, o nome dos objetos e na outra coluna a quantidade. Então, vamos verificar qual a quantidade de cada objeto guardado. Quantidade de quadros, pessoal. Que número é esse? 58. Esse número, pessoal, ele é par porque termina em 8. Ele é composto por 2 ordens. E ele está na primeira classe da ordem dos números. Vocês lembram do quadro de valor posicional? Lembram? Então, esse número ele está aqui. Ele é composto pela unidade e pela dezena. Vamos ver o próximo. Almofadas. Então, eu tenho aqui a quantidade de almofadas. 1.287. Esse número ele é composto por 4 ordens. Vamos lá? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Já esse número, pessoal, ele é composto por quantas classes numéricas? Vocês se lembram que no quadro de valor posicional, cada classe numérica é composta por 3 ordens? Quais são elas? Unidade, dezena e centena. Quando chega na centena, eu vou mudar a classe numérica, mas eu começo da unidade novamente. Porém, agora aqui não é a unidade simples, é a unidade de milhar, tá? Seguindo em frente, eu tenho aqui a quantidade de tapetes. Quantos tapetes? 801. Olha como é que se registra o número 801. Ah, Pro, mas se não tem nada na dezena, tem que colocar o 0 aqui? Sim, porque se eu não colocar o 0 posicionado aqui, onde ele está na dezena, vai ficar o número 81. Vocês concordam comigo? Por isso que é 801. Pratinhos de prata, 278. Lembrando que em cada ordem eu só posso colocar um número. 2 algarismos não podem ocupar a mesma ordem, unidade, dezena e centena. Bolinhas de lã, 85. E latas de sardinha, 8.760. Uma informação importante, vocês repararam que quando eu observo o número, esses números que estão na segunda classe, que tenho aqui como exemplo o 8.760 e o 1.287, pessoal. Reparem que eu deixei um espaçamento aqui, ó. Vocês estão vendo entre os números? Por quê? Porque quando a gente vai mudar a classe, eu preciso deixar esse espaçamento para que eu possa já ir observando que eu estou passando para a próxima classe.
Isso me ajuda a organizar os números na mente. Então, é muito importante que eu tenha, né, isso já, né, na minha cabecinha, que eu preciso separar as classes numéricas. Então, eu conto unidade, dezena e centena, dou um espacinho para começar a unidade de milhar. E assim por diante, tá? Respeitando as ordens numéricas. E o que o exercício quer que a gente faça aqui? Observe o algarismo 8 nos diferentes números. Nos números que estão aqui, tá? Vamos observar o 8. Qual o valor relativo posicional dele? Então, pessoal, eu tenho no primeiro número aqui, 58, o 8 posicionado na unidade. Até fiz aí, né, um sublinhado, circulei o número para vocês. O número 8, nessa ordem, ele está valendo quanto? Está valendo 8, porque ele está na unidade simples. Já o 8, no número 1287, ele está posicionado na casa da dezena. Então, quanto que está valendo esse 8 aí? 8? Não, ele está valendo 80. Vamos ver o próximo? Olha o próximo, 801. Ele está posicionado na centena. Então, se ele está posicionado na centena, ele não está valendo 8. O valor relativo dele é 800. O próximo número, 278, está na unidade. Então, o 8 aí está valendo 8. 85, posicionado na dezena, ele está valendo 8 dezenas. Então, ele está valendo 80. E para acabar, o 8.760, o 8 posicionado na unidade de milhar, ele está valendo 8.000. Certo? Lembraram, né? Isso daí já é um exercício que a gente já vem fazendo, realizando, né, de anos anteriores, não é mesmo, o quinto ano? Então, nós estamos relembrando, porque é muito importante eu saber os números para poder operar também, tá? Lembrem-se sempre disso. Vamos continuar. Na escrita numérica, o valor posicional é dado pela posição do algarismo, que é o que nós acabamos de ver. Agora, com os algarismos 7, 8 e 9, escreva todos os números possíveis com 3 dígitos. Como assim 3 dígitos, Pro? Nós vamos ter que usar esses 3 números para formar, esses 3 algarismos para formar números com 3 dígitos, 3 ordens, tá? Unidade, dezena e centena. Combinado? Mas atenção! Nos números formados, nenhum algarismo poderá ser repetido. Vocês já fizeram esse movimento, pessoal, nas atividades que vocês estão realizando ou até mesmo em sala de aula? Vamos fazer esse exercício? Ó, eu tenho o algarismo 7, 8 e 9. Eu posso formar os números 879, 789, 798, 897, 987 e 978. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, 6 possibilidades, né, de número, de construção numérica com esses 3 algarismos que estão aqui. Pessoal, se eu perguntar para vocês, dos números que estão aqui embaixo que nós formamos, quais deles são pares? Você consegue visualizar quais são os números pares? Lembrem que, para identificar um número par, eu preciso analisar a ordem da unidade, tá bom? Então, a unidade, ela precisa finalizar, na verdade, em 0, 2, 4, 6 e 8. Isso para ser par, tá, pessoal? Já para ser ímpar, o número, ele pode estar sendo aqui, ó, o algarismo, né, posicionado na unidade, ele tem que ser ímpar. Quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Vamos visualizar a nossa tela e verificar quais números são pares primeiro. Ó, esse aqui termina em 9. Não, tá? 9 é ímpar. Olha o próximo. Também
termina em 9, é ímpar. Olha esse próximo número aqui, ó, 798. O 798 é um número terminado em 8. 8 é par, então esse número é par. 897, 7 é ímpar, então esse número não é par. 987, o 7 é ímpar, esse número também não é par. 978, olha o 8 aqui, ó, na unidade. O 8 é par? É, então 978 é par. E aí? E agora, o que a gente tem que fazer? Agora eu vou pedir para vocês encontrar para mim aqui, nessa sequência de números, o maior e o menor número. Para saber isso, pessoal, eu dou uma dica para vocês, tá bom? Imaginem que vocês têm aí essa sequência numérica toda desorganizada. A dica que eu dou para vocês é organizar esses números. E como que eu vou organizar? Eu vou organizá-los na ordem crescente. O que é a ordem crescente? É do menor para o maior, tá? Então, já organizei aqui para vocês e aí fica fácil, não é mesmo? Então, toda vez que tiver um exercício que peça para vocês organizar os números ou então para vocês encontrarem o número maior ou o menor, a primeira dica, se os números estiverem todos bagunçados, organize esses números na ordem crescente e aí fica super fácil identificar. Então, eu tenho aqui, ó, o menor número é o 789 nesse caso. E o maior número, 987 nesse caso. Certinho? Vamos em frente, então. Ah, quando aparece esse bloco de notas. Olha aí, quinto ano. Anota porque vem uma dica, tá? E qual é a dica? A dica de hoje é multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Por que eu vou falar disso? Porque para a gente fazer o próximo exercício, eu preciso saber essa informação que eu vou mostrar para vocês. Fiz até uma tabela, verifiquem aí, ó. Como que eu faço para multiplicar um número por 10, por 100 e por 1000? Sem fazer muita conta, pessoal, né? Já ir direto para o resultado. Tem uma técnica, uma dica. Então, olha o que vocês vão fazer. Esse quadro, ele funciona dessa maneira, ó. O número que está nessa coluna, eu vou fazer assim, ó. 4 vezes 10, tá? E o resultado eu vou pôr aqui embaixo. Depois eu vou fazer 4 vezes 100, o resultado aqui. E 4 vezes 1000, vou pôr o resultado aqui e vou fazer o mesmo movimento com os outros números também. Quando eu vou multiplicar o número por 10, olha só, 4 vezes 10 vai dar 40. Como que eu sei que dá 40 sem fazer conta nenhuma? Eu vou copiar o número que está aqui sendo multiplicado por 10, ó, copiei. E 10 é uma dezena. Olha aqui, ó, eu utilizo um zero para fazer o resultado, que é o zero do 10, ó. Então, quer dizer que 4 vezes 10, 4 multiplicado por 10, vai ser 40. E por 100, pessoal, quantos zeros tem o algarismo 100? Não tem 2 algarismos? Eu vou copiar o 4 e vou colocar 4 zeros aqui. Quer dizer que 4 vezes 100 é igual a 400. Então, essa é uma estratégia que a gente usa para ganhar tempo. E ganhar tempo na matemática é muito importante, tá? Vocês já entenderam como é que é esse movimento, né? Vamos ver? E quanto que vai ficar aí 4 vezes 1000, utilizando essa estratégia? Eu vou copiar o 4, isso mesmo. E o que eu faço daí? Coloco os 3 zeros. 4 vezes 1000 é igual a 4000. Entenderam? Aí fica fácil, né? Vamos seguir. Olha aqui, ó, o 26. 26 vezes 10 vai ficar 260. Copiei o 26 e acrescentei um zero. 26 vezes 100, 2.600. Olha lá, copiei o 26 e acrescentei 2 zeros. Seguindo. E 26 vezes 1000? Copiei o 26 e acrescentei 3 zeros aqui. O próximo, pessoal, 450 vezes 10. Vou copiar o 450 e acrescentar um zero aqui. Por que eu trouxe os números com esses zeros aqui em vermelho, pessoal? Algo, né, que vocês precisam se atentar.
quando tem um número aqui, como esse, 450, ele termina com o algarismo 0 aqui, tá? E você precisa acrescentar 0 para fazer a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. A técnica é não colocar 0 de mais e nem colocar de menos. Então, você precisa ficar bem atento com isso, tá? Você vai copiar o número e colocar a quantidade de zeros referente à ordem que você está multiplicando aí, combinado? Continuando. 450 vezes 100, ó, copiei o 450 e aí eu acrescentei os 2 zeros, tá? Vai dar 45.000. 450 vezes 1000, 450.000. Seguindo aí, olha o 600. 600 vezes 10, 6.000. Olha o zero aqui. 600 vezes 100, 60.000. Coloquei os 2 zeros aqui. E 600 vezes 1000, 600.000. E para acabar, olha um número grande aqui, né? Para estar fazendo essa estratégia. Mas vamos lá. 1.136 vezes 10, é só acrescentar o zero. Vai ficar 11.360. Verifiquem aqui, ó, os números estão reorganizados agora com o zero na unidade. Vamos seguindo. 1.136 vezes 100, 113.600. Então, 1.136 vezes 1000, aqui. E agora? Que número é esse? 1.136.000. Certo, pessoal? Agora que vocês já visualizaram essa dica muito importante, a gente pode seguir com o próximo exercício. Vamos continuar lá no reino da rainha Kitty Cat. Observe o número de músicas registradas na playlist da rainha Kitty Cat. Vocês gostam de música? Ah, eu sei que quinto ano adora música. Olha a quantidade de música que tem aqui no rádio da rainha. 5.873 músicas. Esse número, pessoal, ele foi composto da seguinte forma. Observem aí, ó. 5 vezes 1000, que vai dar quanto? 5.000. Olha a estratégia dos zeros aqui, ó. Mais 8 vezes 100, vai dar 800. Mais 7 vezes 10. Quanto que é 7 vezes 10? 70. Mais 3 vezes 1, que vai dar 3. Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal, é a decomposição pelo princípio multiplicativo. Então, nós podemos decompor o número utilizando a estratégia da multiplicação também, tá? Agora, observe novamente a quantidade de cada objeto guardado no castelo e decomponha as quantidades conforme o modelo acima. Então, nós vamos fazer agora a decomposição e a composição dos números utilizando o princípio multiplicativo, tá? Nesse caso aqui do 58, pessoal, como que eu poderia fazer, utilizando o princípio multiplicativo, a decomposição desse número? Como vocês fariam? Hein? Vocês fariam aí dessa forma? Ó, pensando que o 5 está na dezena, eu vou fazer o quê? 5 vezes 10, que vai dar 50. Mais 8 vezes 1, porque ele está na unidade. Olha como é que ficou aqui, ó. Muito bom. Agora vamos ver a quantidade de almofadas. Nós estamos aqui com uma decomposição utilizando o princípio multiplicativo. Que número que vai formar aqui, pessoal? Eu tenho 1 vezes 1000. Quanto que é? 1 vezes 1000 é 1000, tá? Mais 2 vezes 100. Quanto que é 2 vezes 100? 200. Lembra que eu vou copiar o 2 e acrescentar os 2 zeros? Vai dar 200. Então, 1000 mais 200, eu tenho 1.200. Mais 8 vezes 10, que é 80. Muito bem. Então, ó, 1.280. E 7 vezes 1? 7. 1.287. Ah lá, apareceu na tabela? Ótimo. Como que eu faço a decomposição desse número usando o princípio multiplicativo? Vamos verificar aí? Ó, 8 vezes 100, que vai dar 800, mais
0 vezes 10, porque todo número multiplicado por 0 vai dar 0, mais 1 vezes 1. Então, esse número ele pode ser decomposto dessa maneira aqui. Vamos fazer o movimento inverso? 2 vezes 100, 200. Mais 7 vezes 10, 70. Mais 8 vezes 1, 8. 278. Vamos verificar? Ah lá, apareceu. E aqui, pessoal, como que fica usando o princípio multiplicativo? Vamos lá. Vai ficar 8 vezes 10 mais 5 vezes 1. Tá dando para entender? E o número de baixo, 8.760. Eu vou fazer 8 vezes 1.000 mais quanto? Mais 7 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 0 vezes 1. Olha o número aqui, ó. Essa é a decomposição pelo princípio multiplicativo do número 8.760. Certo, pessoal? Muito bem! Então, nós chegamos ao fim dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham participado em casa. E olha só, o que nós aprendemos hoje com essa aula? Nós aprendemos alguns termos numéricos, como maior, menor e entre. Lembram disso? Valor relativo de um número, que é o valor posicional do número. Técnica operatória, multiplicação por 10, 100 e 1000, é uma dica, né, que a gente deixou aí para vocês. Composição e decomposição de números utilizando o princípio multiplicativo. Gostaram? Eu gostei também de estar aqui com vocês. Olha a dica de hoje. A rainha Kit Kat veio junto comigo aí, né, se despedir de vocês. Então fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!